Começa agora Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Nós ficamos aguardando então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada, no domingo às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site vocês vão encontrar os 4 últimos programas e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, /playlist, todos os programas até o dia de hoje. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 105 do livro Vinha de Luz, Paz do Mundo e Paz do Cristo, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro e diretor João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, Paz do Mundo e Paz do Cristo, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículo 27, quando diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus. Emmanuel então comenta: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio, a dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho, a dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos, a dos vaidosos é o aplauso da ignorância, a dos vingativos é a destruição dos adversários, a dos maus é a vitória da crueldade, a dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente
sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, mais uma vez, Emmanuel trazendo para nós muitas reflexões e desta vez falando sobre a paz. Quantos de nós confundimos constantemente, e mesmo aqueles que estão mais atentos, em alguns momentos a gente acaba falhando e acha que está em paz, mas na verdade nós estamos em alguns momentos aqui meio perdidos sem perceber. Mas como o Emmanuel se baseia no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos relembrar, como temos feito outras vezes, um trecho deste Evangelho de João, para que nós possamos entender o contexto desta frase, que Jesus proferiu. Então ele começa, João, nos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na verdade, João registra o que Jesus estava falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, de imediato, aqui Jesus já traz para nós vários ensinamentos, que a gente não fique preocupado com nada, não se turbe o vosso coração. E às vezes é difícil, a gente às vezes se turva com pouca coisa, mas ele complementa: credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quer dizer, existem outros lugares habitados, existem outras existências, existem tantas outras coisas. E o Espírito tem capacidade de percorrer todas essas moradas de acordo com a sua necessidade. E ele complementa: vou preparar-vos lugar. Então Jesus vai na frente sempre preparando para nós o caminho. E ele ainda diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele vai preparar o lugar para nós, na verdade já preparou, ele diz que vai voltar, e quando nós formos com ele, nós permaneceremos com ele, e ele estará conosco. Isso quer dizer que Jesus jamais nos abandona. Nós somos realmente aqueles tutelados, por esse irmão de tanta luz. E mais adiante, Jesus ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele está mostrando que todos os exemplos que ele nos deu, tudo que ele pregou para nós, é verdade. Ele falou da verdade que ele aprendeu com o Pai e nos passou. E nos mostrou o caminho. O caminho é de sacrifício. O caminho é de tolerância. O caminho é de cooperação. E assim por diante. Todos os ensinamentos que ele nos deu. E mostra que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. A vida material é um mero instrumento para que a gente possa crescer espiritualmente. Mais adiante, já no versículo 12, João também registra: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui é interessante também ele nos colocando
que ele diz que tudo que ele faz, nós um dia vamos poder fazer também. E isso é uma certeza. Ele não está, como a gente diz hoje aí, jogando para a plateia, né? Querendo agradar, não. É uma realidade, é a verdade. Então, ele ainda tem evolução, embora seja um espírito já muito evoluído, ele está mostrando que o aperfeiçoamento é permanente. E nós poderemos fazer tudo que ele faz e muito mais. Quer dizer, iremos além como ele está indo também, né? E ele diz, tudo que a gente pedir em nome dele, ele vai fazer. Por quê? Para glorificar o Pai. Porque o Filho nos deu o caminho e o Pai estará sendo glorificado quando nós reconhecermos o Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ele ainda diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então não basta pedir, nós temos que seguir os mandamentos que Jesus nos colocou. E ele colocou apenas 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a tua força, com toda a tua plenitude, e amar o próximo como a si mesmo. Então, ele coloca aqui o caminho que nós devemos seguir com uma maneira muito simples, é só guardar os mandamentos, né? E aí ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus falou que ia voltar, ele diz que vai mandar outro Consolador. E mais adiante, João registra, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus está dizendo que o Espírito de verdade, que tem até uma discussão no meio espírita se é Jesus, se é da falange de Jesus, nós não vamos entrar em detalhes, né? Mas é Jesus falando para nós, como Espírito de verdade, como Jesus, alguém da falange de Jesus, em nome de Jesus, que vem nos falar. O importante é a essência. E vai nos trazer um outro Consolador, que nós sabemos hoje claramente que o Consolador veio através da doutrina dos Espíritos, né? Então a doutrina nos esclarece plenamente. Alguns povos ainda estão esperando o retorno de Jesus, mas de qualquer forma, na medida em que as pessoas vão entendendo, se a gente parar para pensar direitinho, Jesus nunca nos deixou, né? Aparentemente ele se afastou, mas ele está sempre junto a nós, está sempre nos dando oportunidade de crescimento, e como ele diz, tudo que a gente pede, ele nos atende. Então, ele está sempre conosco. E mais adiante, Judas, né, ele pergunta, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Quer dizer, porque Jesus vai aparecer para alguns, né? Ele vai se manifestar para alguns, não para todos. E Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então observem que as moradas que Deus tem não é só lugares, é dentro da gente também, né? Porque eles virão e estarão em nós. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus o tempo todo ele nos esclarece que tudo que ele nos passou é verdade, porque ele traz do Pai para nós. Não inventou nada da cabeça dele. Então, o que ele nos transmite é aquilo que o Pai quer que nós recebamos, né? Como informação, como exemplo, o tempo todo. E aí, mais à frente, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, novamente ele diz, este Consolador, o Espírito Santo, o Pai vai enviar em meu nome. Então vem em nome de Jesus e vem nos falar, vem nos ensinar, vem nos lembrar
tudo que ele demonstrou para nós, tudo que ele nos apresentou. E aí então chega na frase que Emmanuel selecionou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E lá no finalzinho de tudo que Jesus fala, ele diz: para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Então está mostrando aqui, nesse Evangelho de João, nas palavras de Jesus, que o tempo todo ele representa Deus Pai para todos nós, e que ele cumpre exatamente o que Deus determinou. E nós temos que seguir o modelo. E o Emmanuel ele nos esclarece, né, com relação à paz. Não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Então a paz do Cristo é esta paz que Deus passou para ele e que ele conquistou. E como é que a gente consegue isso? Observando bem o que é a paz do mundo e qual é a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Então, quando a gente acha que está em paz, muitas vezes nós simplesmente paramos. Nós não estamos produzindo mais nada, nós não estamos ajudando mais ninguém, nós estamos ociosos na maioria das vezes. E não é essa a paz do Cristo. Emmanuel nos lembra: a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Jesus nos diz, né? Meu Pai ainda trabalha, e Ele trabalha, e nós temos que trabalhar. Mas trabalho não é só o trabalho físico, é principalmente o trabalho de nos aperfeiçoarmos interiormente. Então, este trabalho divino, este que nos faz crescer, esse trabalho não termina nunca. E é esse que vai nos dar a serenidade realmente do dever cumprido. É o sono dos justos, como é bem lembrado, né? É quando a pessoa dorme porque ela fez o melhor que ela pôde dentro da sua capacidade. Então ela tem o direito ao descanso, né? Emmanuel continua: o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Então o fato de eu estar tranquilo, ocioso, não significa que eu esteja em paz. E o Emmanuel descreve aqui várias situações, né? A paz das nações é só porque não está tendo guerra, não está tendo briga, então já acha que está em paz. Mas não está tendo briga direta, mas mentalmente a gente está trabalhando para derrubar o outro, não é? Isso nós podemos levar para nações, para grupos, para tudo, né? A dos abastados, aqueles que têm recursos, né, inconscientemente, é a preguiça improdutiva e incapaz. Quer dizer, a pessoa tem uma riqueza, certamente ela herdou, ou ganhou uma loteria da vida, está todo mundo aí preocupado com o acúmulo da loteria, vou ganhar, vou fazer acontecer, mas no fundo, nós ainda somos muito frágeis. A gente diz que vai fazer isso, aquilo outro, vai ajudar todo mundo, mas quando ganha o dinheiro, a gente vai querer usufruir sozinho. Essa que é a verdade. A grande maioria das pessoas, quando passam pela prova da riqueza, elas não conseguem vencer. É muito difícil, talvez seja a prova mais difícil, junto com a do poder, que também é outra prova muito difícil. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessária é a manifestação do desespero doentio. Mas logo eu que fiquei doente, por que isso só acontece comigo? É exatamente porque a gente se revolta, a gente não entende que as dores vêm para nos ensinar, que as oportunidades dos tropeços é para a gente se levantar. Emmanuel ainda diz: dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. Eu não estou trabalhando, estou ocioso, eu acho que está ótimo, estou em paz. Não está em paz. Você está ocioso, você está parado, mas não está produzindo nada, né? Nem para você, nem para ninguém. Os arbitrários, quando satisfaz o seu próprio capricho. O vaidoso, quando recebe aplauso, né, daquelas pessoas que até por ignorância concordam, né? Não tem capacidade muitas vezes de perceber.
dos vingativos, que é aquele que destruiu o adversário. Bom, agora eu estou em paz, eu acabei com o meu adversário. Tudo ilusão, né? A dos maus é a vitória da crueldade. Eu quis fazer, fiz e se voltar eu faço de novo. Ou seja, ele está achando que está em paz, mas ele fez uma crueldade que está marcada no seu perispírito e ele vai prestar contas. A dos negociantes sagazes, que é a exploração do inferior. Então a gente sabe que tem aquele negociante que ele frauda o seu produto, ele aumenta o preço, né? Quando vê que a pessoa pode pagar um pouquinho mais, ele sobe o preço para poder tomar o dinheiro da pessoa. Está iludindo quem? A ele mesmo. Então ele acha que ele está em paz, ganhei mais dinheiro, vou poder usufruir, mas ele está se comprometendo espiritualmente. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. As pessoas que ficam ligadas a todos os vícios, ligados à matéria. Bebida, cigarro, sexo, tudo desregrado, e a pessoa acha que está em paz, né? Mas não está, né? E o comilão? Fica todo mundo preocupado com a ceia, com a virada do ano depois, é comida, é bebida, e a gente se enche de comida e agora eu estou em paz, comi tudo que eu tinha vontade. Mas a fome espiritual continua no coração. O estômago está cheio, mas o coração está vazio. Então, às vezes, é interessante que a gente coma um pouco menos, diminua a nossa ceia, mas dê um pouquinho que seja para aquele outro irmão que não tem nenhuma família para se reunir, não tem condição de ter uma refeição decente, né? Completa, com aquilo tudo que ele necessitaria. Então, que a gente possa ficar bem atento a esses alertas do Emmanuel, né? Porque tudo isso aqui é a paz do mundo. E a gente passa por ela, todos nós, sem exceção. E ele ainda diz, há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Enganou todo mundo e ficou rico. Enganou todo mundo e foi passear. Então acha que está muito bem de vida, né? Mas lá na frente ele vai ter que prestar contas. E certamente ele vai se arrepender. Mas aí vai ter todo um processo de reajuste, de reeducação. Emmanuel lembra, sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. E a gente até mesmo, muitas vezes, olha uma pessoa muito bem vestida, aquele cara está muito bem, né? Vê as pessoas entrando lá nas grandes festas e tal, que beleza, o pessoal está com dinheiro, ostentando, né? Como se diz hoje. Mas será que ele está em paz realmente? Não está. Aquele que tem muito deve estar preocupado com a segurança da sua família, deve ter uma opção de pessoas em volta ali para fazer a sua segurança. Não é qualquer lugar que ele pode ir livremente, então ele perde a sua liberdade. Então tudo isso aqui são alertas que o Emmanuel nos coloca. E ele nos diz aqui, não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. E é esse que é o grande perigo, porque a gente, sem perceber, nós estacionamos e não progredimos espiritualmente. E aí ele dá a solução. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor. Então que a gente não fique iludido com a paz do mundo, que a gente busque a paz do Senhor. Paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do Espírito. Tem pessoas que ainda não conseguem entender que paz é essa. Como é esta paz? Ela não é fácil realmente das pessoas entenderem, até o momento que ela começa a sentir. E a partir dali, é como se uma luz acendesse dentro da gente. É uma energia nova que a pessoa sente e aí ela começa a ter uma paz que ela nunca teve antes, porque ela passou a entender que o caminho, a verdade e a vida é o Cristo, é Jesus. E na medida que ele segue os passos, que ele faz tudo aquilo que ele nos recomendou, a gente começa a entrar nesta paz de espírito. E essa paz do espírito, ela está na consciência. Então,
ela é intelectualizada, você sabe, você tem a certeza. E no santuário do coração. Então, além de você saber no intelecto, você sente no seu coração. Aí realmente é aquela paz que os budistas falam do nirvana, né? Que os cristãos falam do paraíso perdido, né? Que está lá na Bíblia. Então, esta paz da consciência e do coração é a que nós devemos cultivar. É a paz do Cristo. E é essa paz que eu desejo a todos. A paz do Cristo, meus irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.